Fala galera, tudo bem? Meu nome é Wagner e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mídia Esmeraldina, esse canal independente e 100% esmeraldino. Como eu tinha prometido lá no meu Twitter, hoje vai ser um react, o primeiro react aqui do canal, da apresentação do Agnello Gonçalves como diretor de futebol e do Zé Ricardo como treinador da equipe do Goiás para essa equipe de 2024. Eu reagi à entrevista inteira, só que a entrevista em si durou mais de 1 hora, principalmente por conta do Agnello, ele dava respostas ali muito longas. Então, para não ficar um vídeo muito grande aqui, eu recortei as partes em que eu reagi às perguntas mais interessantes e as respostas mais interessantes, tanto do Agnello quanto do Zé Ricardo. E lembrando, é um react, eu pausei bastante o vídeo ali para expor minha opinião sobre as respostas e sobre as perguntas. Então, se você quiser ver o vídeo aí, a entrevista na íntegra, sem interrupções, eu recomendo que você vá lá no perfil do Goiás, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para você assistir o vídeo inteiro. Antes da gente começar, eu peço a sua inscrição no canal aqui do Mídia Esmeraldina e também para você seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Facebook e também no Twitter, fazendo uma cobertura completa do clube. Bom, já estamos aqui, vamos então reagir à apresentação do diretor de futebol, o Agnello Gonçalves, e depois da apresentação do técnico Zé Ricardo. Eu até fiz um vídeo, eu fiz 2 vídeos no caso, um falando sobre o Agnello e falando também sobre o Zé Ricardo. E, enfim, esses vídeos estão aqui no canal do Mídia Esmeraldina, caso você queira assistir e saber minha opinião sobre eles. Primeiro foi então o Agnello apresentado, vamos assistir aqui um pouquinho da apresentação para ver o que ele falou nesse já início de trabalho dele no Goiás. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a receptividade que eu tive no estado, né? Muitas mensagens de boas-vindas, isso me traz uma esperança, né? Agradecer. Lembrando que isso aqui não é no meu vídeo, tá? É um problema lá do microfone do Goiás, tá? Que aconteceu, então não tem nada de errado por aqui não. Agradecer ao clube, aos colaboradores que já nos receberam muito bem, né? Agradecer ao Luciano pela oportunidade, né? Me sinto muito confortável de estar sentado aqui e tem uma frase no hino que até o peito doer, né? Eu acho que isso traz um pouco da cara do meu trabalho. Eu acho que nas instituições que eu passei, quem pôde pegar referências, eu sou um cara de entrega total, né? Eu não conheço o trabalho do Agnello, mas até olhando assim, pelo perfil dele mesmo, pela pessoa que ele me parece ser uma pessoa bem séria. Me parece ser esse tipo de pessoa. O que já é bom, né? Uma pessoa séria, você ter dentro do clube, assim, um cara que realmente vai se entregar ao máximo, assim. Eu não, como eu disse, eu não conheço bem o trabalho dele, até no próprio vídeo que eu falo sobre ele, eu deixo bem claro que eu não omiti nenhuma opinião sobre ele justamente por não conhecer o trabalho dele, diferente de muitos torcedores que acabaram criticando o cara só por ele ter vindo da base do Fortaleza. E isso eu achei muito errado, porque não é porque o cara veio da base que ele não poderia dar conta de um time profissional. E, inclusive, no currículo dele tem passagens dele pelo profissional de outros clubes, né? Mas, enfim, eu aparentemente já gostei do perfil dele, assim, vendo o que ele aparenta ser. Vamos ver onde isso entra também na realidade, né? Trago aí uma trajetória tanto como profissional como base, né? Quando digo que me sinto confortável, é que eu sou oriundo do clube, né? Eu sou oriundo do campo, né? Passei pela toda essa estruturação de preparação física, auxiliar, né? Fui treinador de base, fui gestor de base, também fui gestor profissional, né? 2 passagens pelo Avaí. Aí ele confirma, então, que ele foi gestor profissional. E até pelo fato dele ter vivido muita experiência na base, eu acho que isso pode ser muito bom, até para o Goiás utilizar mais jogadores da base, coisa que o clube não esteve fazendo nessa última gestão do Paulo Rogério. Utilizou muito pouco, né? Isso muito por conta também das decisões dos treinadores que passaram de não aproveitar esses jogadores como poderiam. Então, pode ser que com esse diretor também, que já passou pela base, que entende a importância da base, e também dependendo do treinador, claro, não sei qual a mentalidade do Zé Ricardo em relação a isso, mas mais jogadores de base do Goiás podem ser utilizados.
julgo 2 acessos, porque o time que subiu em 2018 também eu tive participação na formatação do elenco, 2016 também, aí eu fiz parte direta, né? Isso eu falei no vídeo, inclusive, que ele esteve no Avaí nos anos em que o Avaí conseguiu 2 acessos para a Série A, 2016 e 2018. Depois Joinville, e agora recentemente no Fortaleza, não só na base, mas ajudando a gerenciar projetos internos do clube, né? Quando recebo o convite do Luciano, e vai muito ao encontro da minha preparação, né? Eu fiz curso de gestão da Comebol, tenho um MBA em gestão esportiva pela FIFA, terminei agora o curso de executivos, né? Então, quando o Luciano me procura e eu passo por um processo seletivo rigoroso, eu acho que há uma sinergia muito grande, né? Na entrevista sobre o que é esse novo projeto do Goiás, né? E sobre a minha perspectiva desse mundo novo que é o futebol, né? Então, é um desafio grande, sei do tamanho do Goiás, da responsabilidade, né? Um clube que tem 28 títulos goianos, 40 edições, salvo engano, disputadas até o momento em clubes de Série A, né? Bicampeão de Série B. Então, uma história grandiosa, e eu não estou aqui como o único responsável, né? Eu acho que um clube do tamanho do Goiás, eu estou aqui como uma figura de alguém que vai trazer a experiência para compartilhar, né? Quem trabalhou comigo sabe que o meu olhar é humanizado, né? Eu acho que um clube do tamanho do Goiás, ele se faz por pessoas, isso a gente conversou, se o Luciano me permite, né? Um viés do meu trabalho é estruturar e gerenciar projetos, né? E colocar as pessoas no centro. Eu acredito que para qualquer instituição, e no Goiás não poderia ser diferente, é a gente montar projetos para que as pessoas possam se desenvolver e se potencializar. É um pouco do que eu tenho feito nos últimos anos, né? E eu fico com essa expectativa muito grande de poder implementar esse modelo aqui no Goiás, né? Gerenciar projetos, gerenciar departamentos, para que esses departamentos e as pessoas que estejam conosco ao longo desse trajeto, elas possam se desenvolver e com isso também fazer com que a instituição possa se desenvolver e crescer. Então é um pouco do recorte, né? É uma perspectiva muito próxima do ambiente corporativo, né? O clube hoje tem um departamento de governança e compliance com algumas orientações, né? Eu tenho metas a cumprir, né? Estabelecidas. Essa questão das metas também que ele falou é da mesma coisa que tem pelo CEO, né? O CEO chegou e ele falou na apresentação dele, o Luciano Patiello, que ele tem metas a cumprir. E, obviamente, aí quem o CEO contrata, no caso o CEO contratou o Agnello, também vai ter metas a cumprir. Então vai ser tipo um conjunto, né? Uma equipe também que vai ter que focar nessas metas. E eu acho que a principal meta, como até o Luciano já tinha comentado, é voltar o Goiás para a primeira divisão. Pelo clube, né? Tem um regimento interno, inclusive orientações de negociações que eu venha a seguir, e qualquer coisa que fuja do padrão, realmente eu tenho que subir para o conselho, né? E que é como eu acredito que deva ser pelos números que hoje envolve um clube como o Goiás e transações. Essa questão ainda do conselho é uma coisa que me preocupa bastante, né? Porque a gente não sabe de quem do conselho ele está falando, se é realmente o conselho administrativo ou se é o conselho deliberativo ali com o Edminho, né? As interferências do Edminho. Eu, por exemplo, tenho uma desconfiança, e eu falo desconfiança porque não tem como a gente provar, muito grande de que o Zé Ricardo foi um pedido do Edminho. Até porque o Zé Ricardo já foi procurado pelo Goiás antes. Então, eu não acredito que o Zé Ricardo seja uma pessoa, assim, seja um profissional que foi contratado assim, porque, tipo, nossa, ele é realmente um profissional diferenciado. Não é. Até porque os números deles não são bons. Os últimos trabalhos que ele fez foram muito ruins. Então, me parece muito que foi uma interferência de cima para trazer esse profissional. Mas a gente já vai chegar na parte do Zé Ricardo. Agnello, boa sorte a você, André Rodrigues, da Band News, Feras do Esporte. Toda sorte a você no Goiás, na missão. Você colocou aí, né, na transição que o Goiás está vivendo, e o futebol é cobrança o tempo todo. E em cima das cobranças, para sabermos de fato, quando você foi procurado pelo Goiás, pelo Luciano, certo? O que ele traçou de meta? Quais os objetivos do Goiás?
Série B, eu seria redundante falar que voltar para a Série A, isso é fato, né? Não tem outro caminho. Mas com relação ao estadual nosso, ao nosso Goianão, qual que é a meta do Goiás, pelo que foi ano passado, e também com relação à Copa do Brasil? Né? O próximo ano o Goiás já vai entrar direto na terceira fase da Copa do Brasil. Então, as metas do futebol profissional sob o seu comando, em especial o Campeonato Goiano e a própria Copa do Brasil. André, a pergunta era muito boa, né? Evidente que no Goiano, o Goiás tem que ser protagonista, né? A gente tem que brigar por título. Salvo engano, são 5 temporadas que o clube não conquista, né, o título do Campeonato Goiano. E isso pra mim é muito preocupante, tá? Eu sei que tem muito torcedor que fala, porque Goianão não vale nada. Cara, Goianão é o único título, sim, que a gente tem possibilidade de ganhar. É o Goianão. Goianão e Copa Verde. Não tem mais. Tá? Talvez a Série B, né, esse ano, claro. Mas aí, enfim, Copa do Brasil não tem a chance. Pode tentar ir longe, mas não tem chance de ganhar. Muito, muito difícil. Série B ainda assim vai ser difícil. Tem uma possibilidade? Tem, mas ainda assim vai ser difícil. Agora, Campeonato Goiano e Copa Verde a gente tem sim que ganhar. Inclusive porque, como o Agnello acabou de falar aqui, a gente está há 5 anos sem vencer um campeonato estadual. Isso não é bom. Isso não é bom. Essa carência de títulos não é bom. E a gente vai trabalhar para que isso aconteça. O acesso da Série B para A, acho que ela condiz com a realidade do Goiás, né? O Goiás é um clube de Série A que passa por um momento na Série B. Isso eu acho que quem trabalha, quem está fora do Goiás, e comigo nunca foi diferente. Eu já penso um pouco diferente até nisso do que ele falou. O Goiás é um clube de Série A pelo tamanho da torcida, pela estrutura. Só que a mentalidade de quem está dentro do Goiás e de quem esteve dentro do Goiás nesses últimos anos é um clube quase Série C. Tá? Falo isso com extrema certeza, que a mentalidade de quem estava lá dentro do Goiás era de Série C. A mentalidade do Paulo Rogério Pinheiro era de Série C. A mentalidade do Warley era de Série C para Série D. Então, assim, não adianta nada você ter uma baita estrutura, você ter um clube desse tamanho, com uma torcida apaixonada, que lotou o estádio na grande maioria dos jogos, e, enfim, ser um clube ali com dirigentes com pouca mentalidade. Eu espero que o Agnello consiga mudar isso, né? Eu já tive em alguns momentos uma aproximação, acabou não acontecendo, então eu sempre olhei o Goiás como um clube de Série A pela estrutura que tem, pela história que tem, né? Então, voltar à Série A é importante pelo âmbito esportivo, mas muito mais que isso, também um viés que o clube possa se desenvolver como instituição, né? Voltar para a Série A não apenas é importante, como é obrigação. Tá? Então eu espero que isso seja falado lá dentro do clube. É uma obrigação do Goiás voltar para a Série A. Pode não ser campeão da Série B, beleza. Mas voltar para a Série A tem que voltar. Porque as receitas são importantes, a exposição dos jogadores são importantes, né? Então, realmente, a meta mais clara do ano realmente o acesso para a Série A, que é onde o Goiás tem que ter pela sua dimensão, pela história que tem, e é o que a gente vai trabalhar. Evidentemente, essa transição, né, ela está acontecendo. Hoje é o nosso primeiro dia no clube, então a gente está nessa etapa de diagnóstico. É claro e evidente que isso está posto à mesa, que a gente está um pouco atrás no planejamento por essa questão de transição, né? E o que a gente está fazendo... Aqui ele admite uma coisa que a gente mesmo estava bastante incomodado e a torcida mesmo já estava cobrando, que o Goiás realmente está muito atrasado. Já tem clubes de Série B aí que anunciaram mais de 10 jogadores contratados. O Goiás não anunciou nenhum ainda. O Goiás demorou muito para anunciar um técnico, e ainda assim não foi um técnico que agradou, foi um técnico que foi 95% rejeitado pela torcida. Demorou muito para contratar um diretor de futebol também. O Goiás está muito atrasado, muito. E isso é preocupante, tá? Muito preocupante. Mitigar os erros e tentar acelerar para que a gente possa entregar para a comissão técnica uma equipe competitiva, né, com jogadores condizentes com o tamanho do Goiás. Boa tarde, Agnello. Vitor Pimenta do Mais Goiás. Seja bem-vindo ao Goiás Esporte Clube. Agnello, eu queria saber qual que é a sua relação com a imprensa. Eu não sei como que funcionava lá em Fortaleza, mas desculpa se a pergunta pode parecer um pouco grossa, mas o antigo diretor, ele aparecia aqui para anunciar os jogadores e não dava explicação por que ele estava contratando e tal. E eu queria saber de você, se você é um cara... Essa pergunta foi muito boa, tá? Inclusive, parabéns aí ao Vitor Pimenta por essa pergunta. Porque, realmente, se tinha uma coisa que o antigo diretor de futebol fazia, era não dar satisfação nenhuma. O Warley,
ele foi aparecer para a imprensa na temporada passada só para reclamar da arbitragem depois daquele escândalo lá no jogo contra o Santos, que realmente a arbitragem prejudicou o Goiás. Ele só apareceu ali. Cara, era bizarro. O cara que vem na mídia para explicar, tendo em vista, né, que o antigo diretor aparecia só quando o Goiás queria fazer pronunciamento, né? Eu queria saber se é o seu perfil aparecer mais e acabar explicando não só para a imprensa, mas também para o torcedor, que é o importante, né, para o Goiás. Obrigado pelo espaço, porque essa pergunta ela é muito boa. Não só com a imprensa, mas eu trago 3 pilares no meu trabalho: verdade, respeito e excelência, né? Por onde eu passei, eu nutri um contato muito respeitoso. Eu acho que a imprensa ela ajuda e ela tem que ser parceira do clube, como eu sempre vou ser parceiro da imprensa, né? Dos próprios representantes que fazem parte desse contexto, né? O futebol mudou muito nos últimos anos, né? Só desse começo de resposta, para mim, ele já me ganhou. De verdade, assim. Eu espero que o que ele esteja falando seja verdade. Se não for, a gente vai cobrar, claro. Mas a gente vai ver essa postura dele quando o Goiás enfrentar uma crise. E vai enfrentar. Toda temporada vai ter ali os momentos de crise, os momentos que o time não vai estar ganhando e tal. Aí a gente vai querer ver, claro, o Agnello dando as caras. A gente vai querer ver o CEO, o Luciano Patiello, dando as caras. A gente espera que realmente seja verdade. O que eles estão falando aqui é que eles realmente vão fazer isso. Porque o antigo diretor não fazia isso, né? Sumia, não dava explicação nenhuma, não dava satisfação, não dava nem aí pra ninguém. Enfim, vamos ver quanto disso que ele está falando vai ser realmente mostrado, de fato. Existiu um momento que muitos dirigentes enxergavam a imprensa como inimiga, e tem dirigentes que olham, né, o próprio agente do jogador ou dos treinadores como inimigos. Eu penso, acredito e vejo que quanto mais a gente estabelecer uma relação aberta, franca, olho no olho, né, de transparência, de verdade, né, e de respeito, né, eu acho que com isso a gente fortalece as relações, né? Então eu vejo, meu perfil é mais low profile, eu gosto de aparecer menos porque eu não me considero a pessoa mais importante do clube, né? E também não a menos importante, né? Eu gosto realmente de trabalhar mais no bastidor, mas quando se fizer necessário, o Fernando, né, o nosso assessor de imprensa, entender que é o momento de eu me posicionar, eu não tenho problema nenhum de me posicionar. O que eu puder falar, eu falo. O que eu achar que não é o momento oportuno para falar, eu também vou pedir licença, que também essa respeito ela seja recíproco, né? E minha relação é muito aberta, muito tranquila, e eu respeito muito o trabalho da imprensa, porque no final das contas vocês fazem futebol junto com a gente, né? Então minha relação, por onde eu passei, ela sempre foi muito respeitosa, e aqui não vai ser diferente. Eu espero que realmente ele, na verdade, apareça mais, né? Pelo menos mais de uma vez. Aí já aparece mais do que o último diretor, né? Porque é realmente necessário. Vai ter momentos em que ele vai precisar aparecer. O problema do Goiás é que em momentos de crise, o Goiás quer esconder as pessoas que trabalham lá dentro. Então o Goiás não quer aparecer para nada. O Goiás é rebaixado, não tem nenhuma nota oficial pedindo desculpa pro torcedor soltada nas redes sociais. Não tem nada. E esse que é um problema. Isso para mim é um problema. Eu acho que em momentos de crise, principalmente, tem que dar as caras. O Atlético, quando perde, o Adson Batista tá lá para dar entrevista. Ele tá lá para dar entrevista. Ele pode falar o que ele quiser, mas ele tá lá para dar entrevista. E isso não acontece no Goiás. Quando em momentos de crise a gente vê dirigente dar entrevista aparecer para falar alguma coisa pro torcedor, a gente não vê. Agora, aparecer quando o time tá ganhando é fácil. Tem que aparecer em momentos de crise. A torcida acompanha muito as redes sociais e os mercados de transferência, o mercado da bola. E surgem muitos nomes veteranos, como Paulo Guerreiro, Lucas Prato, Alexandre Pato. E eu queria te perguntar o seguinte: é seu estilo de trabalhar com medalhões assim? Ou você prefere investir em jogadores mais novos que têm potenciais melhores apresentados nos últimos anos? Tem um dado importante numa plataforma importante, que eles fazem um estudo das 5 maiores ligas do mundo, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que realmente o maior gap de atletas contratados na formatação, uma média que essa plataforma fez, são jogadores de 17, 18 a 27 anos, né? Por entender que esse é onde o jogador ele performa mais. E um percentual menor com jogadores acima de 27. Agora, novamente, se houver uma carência, se houver uma necessidade, entendermos juntos, né,
que aquele nome por algum motivo cabe e ele tem uma idade avançada, não tem por que a gente não avançar na negociação, né? Mas é claro que a gente vai estar muito atento nesse perfil até 27, 28 anos, que é onde realmente o Fábio também pode falar um pouco sobre isso, né? Pela experiência que tem, que é onde o jogador ainda não entrou numa curva descendente de força, velocidade, né? Então, de novo, o Fábio pode ajudar um pouco mais nisso, apesar de eu dar um pitaco na preparação física. Aqui ele já deixou claro o tipo de perfil que ele vai querer, né, para o Goiás em relação à idade. Só que eu acho que, por se tratar de uma Série B, você consegue ali jogadores ainda que mais experientes para render bastante ali, independente da idade. A gente teve ali o Wagner Love no Sport com quase 40 anos, fazendo gol ali, fazendo o primeiro turno do Sport muito bom. Depois no segundo turno ele não rendeu tanto, mas era um jogador de 40 anos. Tem um atacante no mercado que é o Gilberto, que saiu do Cruzeiro, 34 anos. Eu acho que uma Série B, se tiver ali um time ali com muita mobilidade, que consiga fazer a bola chegar para ele, ele faz muito gol numa Série B. Eu acho, né? Isso é um achismo meu, né? Não sei se o Goiás está interessado no Gilberto, não sei se cogitou a contratação dele, mas eu acho que tem jogadores ali acima de 27 anos que podem ainda render numa segunda divisão. Ali, se você for ali, talvez para uma Série A, você busca ali talvez jogadores ali mais jovens ali que vão precisar, claro, correr um pouco mais, né? Enfim, render em relação a isso. Mas eu acho que experiência, acho que uma mescla ali de jogadores experientes com jogadores mais jovens sempre faz bem. Boa tarde, Agnello. Muito prazer. André Guimarães do Globo Esporte. Seja bem-vindo. Você cita o orçamento e até diz que é orçamento curto, né? Dentro do elenco do Goiás tem um jogador muito valorizado, se não o mais valorizado, que é o goleiro Tadeu. E aí é o que a torcida quer saber e fica muito preocupada, né? O Tadeu cabe dentro desse orçamento? Cabe tranquilamente, né? O Tadeu tem contrato até final de 2024. Eu não entendi essa pergunta. Claro que cabe dentro do orçamento. Acho que é uma pergunta meio óbvia, né? Claro que cabe. O Tadeu já é do Goiás. Inclusive, se o Goiás se ele quiser sair do Goiás, o Goiás não vai liberar ele, tipo, pode ir embora, rescindir amigavelmente, tem que pagar a multa rescisória. E não é uma multa barata, tá? Claro que se surgir uma proposta pro Tadeu, eu acho que o Goiás vai olhar com mais atenção, né? Não vai vender ali pelo valor total. O Goiás tem 50% dos direitos econômicos do Tadeu. E, obviamente, ele olharia isso com mais atenção. Poderia diminuir um pouco o valor, assim, para vender para algum clube se tivesse alguma proposta. Só que o Tadeu já é um goleiro ali de mais de 30 anos, né? Então, não veria, assim, uma proposta assim tão fácil. Mas é claro que ele cabe. Não entendi muito bem essa pergunta desse repórter, não. É um atleta que eu admiro muito, né? Apesar da gente não ter trocado, pelos serviços prestados que ele tem para o Goiás, ele carece de todo o carinho, de todo o respeito, né? E o clube precisa olhar para isso, né? Acho que o futebol brasileiro ele precisa olhar um pouco para isso, né? Não só em relação aos atletas, né? Mas que realmente tem serviços prestados para o futebol. Isso não é só no cenário, isso está na imprensa, isso está em conselheiros, em profissionais, em atletas, né? Acho que o futebol brasileiro olha muito pouco para isso, e eu vim até conversando hoje no almoço com o Luciano. A gente tem que ter uma atenção especial a profissionais que já têm anos e anos e anos de serviço prestado pelo clube, e a gente precisa reconhecer isso de alguma forma, e o Tadeu não é diferente, né? Pela pessoa que porque as informações são as melhores, né? Um cara muito positivo, um líder, né? Um profissional que realmente tem a nossa admiração, e aí eu uso, né, a fala da comissão técnica do próprio Luciano, e tenho certeza que no primeiro contato, né, eu já tentei contato com ele, né, acabei não conseguindo, e vou seguir hoje realmente ao longo do dia tentando falar com ele, justamente para ele perceber que a gente está muito atento a tudo que ele já fez para o Goiás, né, e que a gente conta muito com ele, né, e ele segue com um contrato ativo com o clube, e a gente está muito contente de tê-lo até o momento no Goiás. Bom, vamos então agora para a apresentação do Zé Ricardo, o treinador do Goiás agora para 2024. Vamos reagir aqui às melhores perguntas e ao que ele for falar. Pode começar? Pode. Zé Ricardo, boa tarde.
William Romer, site Sport Goiano, que você tenha sucesso aí no Goiás. Eu não sei se você acompanhou as redes sociais, mas a torcida esmeraldina, ela reprovou bastante o seu nome. Eu queria que você falasse o que você pode fazer dentro de campo, claro, além das vitórias, né, isso é fato, para atrair novamente a confiança do torcedor, e como é que você recebe essa grande rejeição por parte da torcida do Goiás? Pergunta importante. Já começar com essa pergunta que é realmente importante, porque o nome do Zé Ricardo, ele foi completamente diferente do nome do Maurício Barbieri e do nome do Roger Machado, que eram outros nomes que estavam sendo cogitados. Quando você falava do Roger Machado e do Barbieri, eram nomes assim, que desagradava alguns, mas agradava outros. Você tinha ali um meio termo. Agora o do Zé Ricardo, meu amigo, tem 95%, 96% rejeitou o nome do Zé Ricardo. Simplesmente pelos últimos trabalhos que ele teve, que foram bem ruins. Boa tarde. Bom, eu respeito, a torcida sempre vai ser o maior ativo de qualquer clube. Acho que os clubes são do tamanho que são e o Goiás não é diferente. Porque tem essa torcida apaixonada. O que eu posso dizer a ela, a todos eles, que a gente vai fazer diariamente um trabalho muito árduo para que a gente possa reverter essa situação e que a torcida possa se sentir representada por aquilo que a gente vai apresentar em campo. Zé. Foi uma resposta muito, muito curta, né? Claro que ele não ia bater de frente com a torcida, mas foi uma resposta assim, bem curta. E ele sabe o que ele precisa fazer, né? Claro que pra gente, para passar essa desconfiança toda que a gente tem dele, ele precisa conseguir os resultados, precisa conseguir vitórias. E títulos principalmente, né? Os títulos aí do Campeonato Goiano, né? Da Copa Verde. Enfim, aí ele já começa a ganhar uma confiança. Eu realmente tenho um pé atrás muito grande com o Zé Ricardo, não acho, e falei isso no vídeo sobre ele, não acho que ele vai durar pro início da Série B, não. Mas posso estar errado, né? Berto Castro, PUC TV, bem-vindo. Satisfação, professor Zé Ricardo. Esse ano, Goiás trocou muito de treinador, né? Como é que foi esse acerto para você vir? Se você vai ter o respaldo para ficar toda a temporada, se o contrato é longo, se a multa rescisória é alta. E eu até faço essa pergunta, que eu estava lembrando aqui. O Guto Ferreira veio ano passado e, num lance de sorte do adversário, perdeu o estadual, né? O Hugo escorregou na cobrança de pênalti, 2 toques, e o Goiás acabou perdendo o estadual. No dia seguinte, o Guto foi demitido. Então, você vem com um respaldo total dessa nova... Eu acho que o Guto seria demitido mesmo com o título estadual. O time não estava jogando bem. Eu acho... Eu tenho, enfim, isso é uma coisa da minha cabeça, né? Eu tenho essa convicção. Mas o título do Goiás foi tirado ali pelo Wilton Pereira Sampaio, porque o Hugo nem toca 2 vezes na bola. Aquilo ali simplesmente foi porque ele tinha que tomar uma decisão e tomou a decisão a favor do Atlético, né? Foi um assalto aquela final. Gestão de que vai ter vida longa no Goiás, ou é difícil a questão de resultado para treinador? Eu acho que essa é uma pergunta que sempre é feita na maioria das apresentações, eu escuto isso com todos os colegas, mas eu acredito muito nas pessoas, né? E eu tive uma conversa há 4, 5 dias atrás, muito clara com o Agnello, com o Luciano e com o Fernando. Eles me colocaram uma proposta de um projeto de reestruturação do clube. Eu acho que é um desafio que eu me vejo dentro, eu gosto desse tipo de desafio e por isso o acerto não demorou a acontecer. Então, de uma forma muito clara, a gente colocou que sabemos das dificuldades, a gente precisou aliar expectativas e realidades, acho que isso é importante, a gente sabe do tamanho e da pressão que é dirigir o Goiás, nós sabemos que temos a necessidade das vitórias para que a gente possa impulsionar esse projeto, e ele vai se fazer também em cima de resultados, e eu não penso em quanto tempo eu vou ficar, eu penso em fazer o meu melhor no tempo que eu estiver aqui. É lógico que eu quero cumprir o meu contrato até o final de 2024 e entregar os resultados para o qual eu fui contratado. Isso aí realmente ele não tem que pensar muito, mas é claro que ele sabe que se ele não conseguir os resultados, ele vai acabar sendo demitido, isso é óbvio, né? E o problema dele como eu disse antes, os últimos trabalhos recentes em que ele não conseguiu esses resultados. Do Fortaleza mesmo, como um exemplo, ele ficou 7 jogos. 7 jogos, ele ganhou 1 jogo. Quando você ganha 1 jogo em 7 jogos, você é demitido. Aqui no Goiás não vai ser diferente.
Boa tarde, Zé Ricardo, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes Goiânia. O Goiás já se representa no dia 5 de janeiro, dia 6. Dia 6 de janeiro, e estreia no dia 18. Vão ser aí 11 dias de preparação. Perfeito. Esse tempo é suficiente para o Goiás entrar em campo com uma equipe competitiva na estreia do Goianão? Não. 11 dias não é. Eu não sei o que ele vai responder, mas talvez ele fale que sim, mas eu não acho que seja. É um tempo muito, muito curto. É pouco tempo, sem dúvida alguma. Mas eu não vejo, assim, que, tirando aquelas equipes que não têm um calendário até dezembro, final de novembro, dezembro, tirando essas equipes, as outras também acabam tendo a mesma dificuldade. O que eu posso garantir é que a gente vai entrar com a melhor equipe possível para aquele momento. E aí vão entrar várias variáveis, né? Condicionamento dos atletas, tempo que ele está parado, tempo que ele... minutagem que teve no ano anterior, são todas questões que a gente vai levantar para saber se o atleta vai estar apto a aguentar mais ou menos tempo. O que a gente não quer é ter surpresa logo no início da temporada, porque é muito comum acontecer também algumas lesões que possam vir por questões de sobrecarga de trabalho ou de treinamento. A gente vai ter algumas sessões de integrais durante a próxima semana, para a gente tentar encurtar esse período que a gente sabe que vai faltar para a primeira partida. Certamente, contra o Goiânia, a gente não vai ter a equipe no seu ápice 100%, mas certamente também, se for necessário, a gente vai usar alguns dos atletas da equipe sub-20. Aqui ele já deixa claro o que o Agnello também já tinha deixado claro, de que vai priorizar a base no Campeonato Goiano. Eu imagino muito uma equipe muito mesclada ali entre profissional e jogadores do sub-20 já no início do Campeonato Goiano, né? E principalmente jogadores que vão jogar a Copinha já no início de janeiro, ali pro dia 4, né, que o Goiás vai estrear na Copinha. Mas assim, vai ser preocupante, tá? Tipo, esse tempo curto assim, o Agnello disse que não se preocupa tanto, mas eu acho sim que vai ser preocupante, principalmente que o futebol não vai ser muito bem apresentado, não vai ser muito bem jogado, e a gente está falando aqui de um treinador que já chega com uma reprovação imensa. E o torcedor não tem paciência, irmão. O torcedor não tem paciência, já vai começar a pedir a cabeça dele já no início, quando vê que o Goiás não vai estar jogando ali o que ele pode jogar. E a questão é uma coisa que acontece no Goiás já há muito, muito tempo, que se esse técnico não ganhar o Campeonato Goiano, aí eu acho que ele já não fica para a Série B, é o que eu tinha dito antes. Numa das primeiras respostas, você citou que entregou uma lista com alguns nomes, né, para esse início, né? Se você quiser citar os nomes, pode ficar à vontade. Mas quantos jogadores... Parece que ele vai citar, né? ...estão nessa lista? E dentro desse elenco do Goiás, você já detectou, pelo seu conhecimento de mercado, quais são as carências? Meu nome é Charles, sou do Diário de Goiás. Bom, essa primeira lista são poucos nomes, cabem numa mão apenas, né? Porque, como eu falei, eu quero realmente valorizar quem está na casa, quem entende o Goiás, quem vive o Goiás no seu dia a dia. Não valoriza, não. A não ser que seja da base. Se for valorizar da base, beleza. Mas, não valoriza o Alano, não. Pelo amor de Deus. Não valoriza o Anderson Oliveira, não. De verdade, assim. Por favor, tem jogadores ali que pelo amor de Deus, assim, você tem que pegar o recorte do que foi o Goiás nesse ano. Foi uma tragédia. Tem jogadores ali que já deu. Então, assim, valorizar o Morelli, beleza. Valorizar o Tadeu, ok. Valoriza lá que quem vai ficar que ainda pode render. Agora, e os meninos da base. Mas agora tem muito jogador ali, a maioria não merece ser valorizado. Não tem como, assim. São jogadores que valorizados no sentido de, tem que abrir portas para outros jogadores chegarem. Não tem como. Mas eu preciso que eles entender deles também se eles pensam da mesma forma que eu penso. Valorizar Vinícius, pelo amor de Deus, né? Já deu dos caras. Né? Então, a expectativa minha de reencontrá-los ou encontrá-los no dia 6 é exatamente para olhar conversas individuais também, no olho do atleta, para saber qual é a cabeça dele, porque nós queremos aqui, repetindo, atletas que estejam compromissados com o ano que a gente vai ter. E com certeza vão haver cobranças, e a gente tem que ter um equilíbrio emocional para entender que essas cobranças elas vão vir, às vezes de forma muito dura, mas a gente tem que ter um elenco muito maduro para entender que essas cobranças elas vão impulsionar o nosso crescimento. Eu tenho certeza que o melhor do Goiás não vai ser agora no início do ano, ela vai ser na sequência da competição. Mas a gente não tem certeza se você vai ficar até lá, né? Tem esse ponto. Então, você tem que ter ciência de que você tem que conseguir os resultados agora.
Porque o Goiás funciona dessa maneira, irmão. É dessa maneira. Não consegue os resultados do estadual? Tchau. Não ganha o estadual não, pra você ver. Eu tô falando. E aí a importância da gente estar formando o elenco desde o início, né? Então, isso é um compromisso que eu tenho com a direção do clube e que eu quero que um compromisso que tenha com os jogadores e que eles tenham comigo. Se a gente formar esse ambiente, eu tenho certeza que a gente fica forte, porque nós temos uma camisa forte, uma torcida apaixonada, forte também. Temos um estádio, quando a gente joga de forma coesa, é difícil de nos bater aqui dentro, temos que usar isso como peça fundamental para a gente. E esse é o compromisso que eu quero que os atletas tenham comigo, assim como eu tenho com eles também. Zé, na pergunta do Rafael Bessa, você falou sobre a cara do seu time, né? Certo. E aí, o senhor também trabalha o lado não só técnico-tático, mas o lado extracampo, o emocional do atleta. Eu lhe pergunto isso porque com o rebaixamento para a Série B, alguns atletas ficaram marcados aqui no Goiás. Dentre eles, o Alano tem contrato para o ano que vem com o Goiás. E aí, você pensa, de repente, em recuperar aqui no Goiás esses atletas que ficaram marcados pelo rebaixamento da Série B, em especial até o próprio Alano? O Zé Ricardo quer ter o Alano no seu grupo no ano que vem? O Alano é um atleta que eu conheço desde a base de Botafogo, enfrentei bastante ele. É um atleta muito talentoso, que alguns... Peraí. Por mim eu já acabava o feed aqui, né? Porque... Nossa senhora, se o Alano é talentoso, eu acho que eu sou o Lionel Messi. E não sei disso. Eu acho que vou virar profissional. Me desculpa. Não, me desculpa. Tem coisa que não dá. É óbvio que ele também não vai falar mal do cara, não precisa. Mas cara, não dá, assim. Eu duvido mesmo que ele consiga recuperar Alano, Anderson Oliveira, João Magno. Não são jogadores que não podem ficar no Goiás. Vinícius também já deu. Só conseguiu jogar bem um campeonato estadual quando ele chegou lá em 2021. Depois, irmão, acabou. No momento você acabou tendo alguns problemas. Isso aí eu estou falando porque foi notório, né, público notório. Mas tecnicamente é um jogador que entrega bastante. Eu preciso conversar com o Alano. Como ele tem contrato com o clube, a princípio no dia 6 eu conto com ele, né? A gente sabe como acessar, o Agnello trabalhou mais próximo dele, a gente tem meios para acessar ele. E eu tenho certeza que se ele conseguir se recuperar e entender a camisa que ele veste, o peso da camisa que ele veste... É porque ele não entendeu ainda, ele está aqui já tem uns 6 meses, eu acho que ele não entendeu. Ele deve estar achando que está jogando no Boa Vista, certo? Ele tem total condição de se recuperar aqui e fazer um grande ano. Mas, mais uma vez, assim como o Alano, eu preciso conversar com esses atletas e entender o que eles têm para dar ao Goiás, porque certamente é uma relação de muita troca, né? E que os objetivos individuais eles sejam levados em consideração, e nós respeitamos os objetivos individuais de todos os atletas, mas o objetivo coletivo do Goiás tem que estar acima de tudo. Bom, essa aqui foi a coletiva de apresentação do Zé Ricardo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha também e comentar aqui embaixo o que vocês acharam aí das respostas que ele deu. E lembrando, se vocês quiserem ver a entrevista na íntegra, que tem mais de 1 hora, é só clicar aqui no link na descrição que ela vai estar aqui e vai direcionar vocês para o canal do Goiás para vocês assistirem, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.